Bom dia, bom dia, Thanks God Every Day dessa terça-feira, falando das coisas do alto, aumentando nossa conexão com o Senhor e com as coisas do alto. Essa semana vamos falar sobre transformação, como transformar nossos resultados, como transformar nossa vida, né? E para inspirar a nossa conversa, trago para vocês aqui Romanos 12. Bom dia, Ivone, bom dia, seja bem-vinda, bom dia. Romanos 12, 1 e 2, apaixonada nessa passagem, né? Suplico-vos, pois, irmãos, pelas misericórdias de Deus, de apresentardes os vossos corpos em sacrifício vivo, santo e agradável a Deus, que é o vosso culto racional. E não sede conformados com este mundo, mas sede transformados pela renovação da vossa mente, para que experimenteis qual é a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Esse finalzinho principalmente muito conhecido, né? Muita gente conhece. Bom dia, Tati, seja bem-vinda. Muitas pessoas conhecem essa passagem, mas poucas pessoas têm coragem de viver essa passagem. Aliás, essa é uma característica muito presente, né? Infelizmente, na nossa vida espiritual, na nossa vida de cristãos, nós conhecemos às vezes as palavras, as passagens, nós conhecemos o discurso, mas nós temos um pouco de dificuldade, para não dizer muita dificuldade, de viver o que Deus fala. E aí nós fazemos algumas interpretações pessoais e ou pior, nós pegamos emprestado interpretação de outras pessoas, e uma interpretação errada, às vezes errada ou às vezes rasa. O maior problema que eu vejo não é nem tanto de estar errado, tipo, do outro lado, não. O maior problema é que as interpretações que nós pegamos para nós muitas vezes são interpretações rasas. Bom dia, Fabiana, bom dia. Deus tem falado muito sobre isso comigo e é isso que eu trago sempre aqui no Thanks God, né? Deus traz para nós um convite neste tempo para ir para águas profundas. Gente, eu tenho 51 anos de idade, eu tenho 51 anos que eu sou cristã, graças a Deus. Mas eu vivi muito tempo no raso. Eu vivi, não vou falar quanto tempo para não assustar vocês, quase todo o tempo no raso, né? Então eu sou muito grata pela formação cristã que eu tive, estive agora com meus pais, né? Agradeci pessoalmente mais uma vez, né? Eu aprendi a palavra de Deus em casa, principalmente com meu pai me evangelizou, né? E sou muito grata por isso. Mas eu sempre estive no raso, né? E Deus tem me chamado e me levado para águas mais profundas. Eu confesso que teve momentos, assim, o ano passado, por exemplo, que Deus me falou, eu chegava a perder o fôlego, assim, que eu via que eu estava tão no raso, né? Sabe aquela criança que quando vai na praia, né? E aí tem ali a beiradinha, a gente quando vai com os filhos a gente faz isso, né? A gente deixa os filhos no raso ali e a gente não deixa. O pai das minhas meninas, ele nada muito bem, sempre nadou muito bem, sempre assim, atleta amador e tudo, né? Então ele levava as minhas filhas pro raso. Eu queria morrer, não sei se acho que vocês me entendem, né? Tem aqui presente mães, né? Eu queria morrer, porque primeiro eu não sei nadar. Então, como eu não sei nadar, a minha referência de segurança era onde dá pé. E mar, então, mais complicado, né? Então eu gostava de deixar minhas meninas na areia, se possível que elas nem entrassem no mar. Eu tenho 3 meninas, né? E como crianças, assim, e ele gostava de levar elas como criança para mais fundo, onde não dava pé. Eu queria morrer, queria matar ele, né? Porque eu sentia a insegurança. E por quê? Porque a minha segurança estava onde dá pé. Nessa história, particularmente, vocês vão concordar comigo, falando, André, você estava certa, não podia mesmo deixar não, né? Tá, mas nós estamos falando de coisas espirituais. O pai quer levar para águas profundas. Por que o pai das minhas meninas levava elas para águas profundas? Porque ele sabia o que ele sabia. Ele sabia nadar. E eu estava olhando de uma forma muito baseada nas minhas experiências. Eu até hoje não sei nadar. Eu não vou morrer afogada, certeza que eu não vou morrer afogada, porque eu não sei nadar. Uma pessoa que não sabe nadar não vai pro fundo, então não tem risco, né? Então, bom dia, Jairo, bom te ver por aqui, amigo. Então eu não ia para o fundo, porque eu não sabia nadar. O meu ex-marido, né, o pai das minhas meninas, sabia e sabe muito bem nadar, confiava nisso e queria levá-las para o fundo, e levava, e era motivo de briga sem fim. E Deus faz a mesma coisa comigo e com você. Ele quer nos levar para águas profundas. E sabe por que isso? Porque Ele sabe que o melhor está nas águas profundas. Bom dia, quem está chegando aí. E ele sabe que está seguro.
mas nós ainda continuamos resistindo, querendo ficar no raso. Mas quando nós começamos a passar tempo com Deus, tempo de qualidade com Deus, Ele vai nos tirando. Eu senti isso assim, eu sou capaz de desenhar, de fazer, se eu fosse boa de desenho, eu podia desenhar isso assim para ficar muito claro, porque Deus foi me tirando da beiradinha ali da praia, da segurança dos meus pés, e Deus foi me levando para águas um pouco mais profundas. Eu fui sentindo insegurança, mas a água dava dando na metade aqui, então estava seguro. E aí Deus me levou mais para fundo um pouquinho, eu ainda dava dando pé e eu ainda me sentia segura. Mas Deus falou, a partir de agora você vai ter que soltar, não vai dar pé mais não. E isso dá um desespero muito grande, mas é só assim que nós conseguimos experimentar a vontade boa, perfeita e agradável de Deus. É isso, bom dia. Mas aí você fala assim, André, mas como fazer isso, né? Como conseguir isso? Como é que você conseguiu? Como é que Deus te levou assim, né? A única forma que nós podemos mudar, o assunto dessa semana é transformai-vos. Né? Então, a única forma de ser transformada, a única forma de sair do raso e ir para o profundo é passar tempo com Deus. A intimidade verdadeira. E, por favor, não vamos confundir passar tempo com Deus com recitar ou até ler a Bíblia, mas sem buscar essa intimidade. Tudo bem de ler a Bíblia assim para conhecer tudo bem de ter várias orações, né? Eu conheço pessoas muito próximas da minha família que passam às vezes 1-2 horas recitando orações, recitando, tá tudo certo, não tá errado fazer isso, desde que eu tenha o outro tempo. Deus não resolve o caso de Deus, vamos dizer assim, só resolve o caso de Deus comigo intimidade, relacionamento. Eu posso, né, fazer várias coisas, eu posso recitar um monte de coisa, eu posso passar aqui 2 horas, se eu passar 2 horas aqui só recitando as coisas, tá tudo certo, não tem nenhum problema, se eu tiver esse tempo, né? Mas isso resolve o meu problema, essa necessidade de falar que eu tenho esse contato. Mas para resolver o problema de Deus, ou seja, para Ele conseguir entrar no meu coração de verdade e fazer esse arraso, que é me levar para águas profundas, é só se eu passar tempo de intimidade com Ele todos os dias, assim que Ele vai nos levando para águas profundas. Eu sempre tive prática de oração diária, eu sempre tive prática de ler a Bíblia, mas tem pouco tempo que eu aprendi a ficar quieta, a me relacionar, a deixar Deus falar no meu coração e a falar todas as coisas. E começou, essa história toda começou, essa intimidade diferente, nesse nível mais profundo, começou com problemas. Quem nunca, né? Quem nunca aconteceu um problema sério com a pessoa e aí ela buscou muito a Deus, né? E aí eu trouxe a notícia assim, para uma pessoa conhecida e falou, tô muito feliz que eu encontrei com fulano. E voltou para Deus e tá muito intimidade, muito gostosa com Deus. Mas o que aconteceu? Eu contei o que aconteceu, né? Aí fala, na hora da dificuldade todo mundo busca Deus, né? Foi glória a Deus, né? Ainda bem que na hora da dificuldade a gente busca, né? Comigo aconteceu a mesma coisa. Em um momento muito difícil, eu comecei a fazer o seguinte, durante o dia, tudo que tava na minha cabeça, enchendo minha cabeça e me enlouquecendo de tanta preocupação, eu anotava na agenda, porque a correria era tanta que naquela hora eu não conseguia falar nada com Deus, né? Então eu ia anotando os problemas. E no dia seguinte, a gente tá falando isso com pureza de alma, era exatamente assim que eu fazia, né? Eu faço ainda até hoje. E eu chegava com as anotações e falava, de manhã cedinho, né? Bem antes de todo mundo acordar, né? Foi quando eu comecei com o milagre da manhã e tudo, acordando bem de madrugada. Falava, Deus, é isso que nós temos para hoje. Nossa pauta. E assim eu comecei a relacionar realmente com Deus e não só repetir as coisas, né? E isso vai trazendo para nós a vontade boa, perfeita e agradável de Deus, né? Então é interessante que diante do Evangelho, diante da palavra de Deus, o Evangelho é chamado de boa nova. Que coisa estranha, né? É muito estranho se você pensar nisso. Quando é que foi falado o Evangelho, né? Quando foi vivido o Evangelho e quando foi escrito o Evangelho, né? Há mais de 2000 anos atrás, né? E aí você vê assim, o Evangelho é a boa nova. Mas como assim vai ser a boa nova se tem mais de 2000 anos, né? Ele é uma boa nova quando nós estamos nos renovando, nós estamos dispostos a renovar. E vai acontecer muito, se você já conhece a palavra de Deus, quando você entra nessas águas muito profundas, de repente uma palavra, uma parábola, uma frase, um versículo, alguma coisa que você já viu tanto. E aí Deus te dá aquela... vai naquela profundidade que você fala, não acredito, eu não tinha entendido. Isso é o famoso rema, né?
Então nós conhecemos muito o Logos, glória a Deus por isso, nós conhecemos a palavra escrita, mas a nossa vida só é transformada através da palavra revelada. É quando Deus usa os meus problemas para trazer uma semente nova, para trazer o novo. E Napoleão Hill, né? Eu gosto muito de Napoleão Hill, já li muitos livros dele, né? E o Napoleão Hill que escreveu Mais Esperto que o Diabo, que aliás assim, arrepia os cristãos, né? Mas eu sugiro que todo cristão deveria ler. Eu já li 3 vezes Mais Esperto que o Diabo. E uma coisa que ele fala no final é muito verdade, né? Ele fala no final do livro, fala assim, não é spoiler não, pode ficar tranquilo. Fala assim, conhecendo melhor o diabo, você vai saber quem é Deus. E é bem isso, né? Então você conhece as estratégias sutis que o inimigo de Deus usa para nos afastar de Deus. O livro é sobre isso, né? As estratégias, né? E aí então quando você... Aí o Napoleão Hill, ele fala que todo fracasso, ou problema, ou dor, traz em si a semente de uma oportunidade maior ou equivalente. Essa frase é do Napoleão Hill. Mas na verdade... isso é bíblico, né? Isso é bíblico. Todas as grandes frases, elas estão na Bíblia, né? É muito interessante você pegar grandes pensadores, tudo que faz sentido, tudo que é bacana, você pode ver, está na Bíblia. Então, Napoleão Hill diz que todo fracasso, aí você pode ler toda dor, aquela área da sua vida que você não conseguiu ainda resultado, aquilo que você sofre muito ainda na sua vida, pode ser em relação a controle de peso, pode ser saúde, pode ser seu casamento que não está tão ruim ainda, pode ser a sua vida financeira que você não conseguiu deslanchar, tantas coisas, né? Tantas áreas, pode ser aquela área intelectual que você não conseguiu avançar ainda, tantas coisas. Bom dia, amiga linda. Bom dia quem está chegando aí, bom dia, Sandra. E então naquela área, aquela dor que você tem, quando você olha e fala, puxa vida, não tem resultado nisso, é um fracasso, né? Esse fracasso, essa dor, Napoleão Hill diz que existe nessa dor, nesse fracasso, uma semente de um benefício igual ou maior. Isso é a frase de Napoleão Hill. Só que a palavra de Deus diz que todas as coisas concorrem igualmente para o bem daqueles que amam a Deus e vivem segundo o seu propósito, são chamados segundo o seu propósito. Então aquela grande dor que você tem, você pode ter certeza, essa dor, esse fracasso, essa agonia que você sente e fala, puxa vida, todo mundo consegue isso, eu não consigo, todo mundo avançou nisso, eu não consigo. Se você pegar essa dor e você começar a olhar de uma forma renovada para ela, você vai entender que essa trava que tem aí, ela tem a ver com os seus bloqueios. Você foi bloqueada provavelmente na sua infância e muito provavelmente os seus pais foram bloqueados nessa área para que você não faça o quê? O que você foi chamado segundo o propósito de Deus. Então Deus tem um propósito para a sua vida, esse propósito ele é grande, ele atinge muitas pessoas, ele muda a vida de muitas pessoas, é o seu chamado, é o seu propósito, assim também é o meu, e nós temos isso aqui, nós viemos na terra para isso. Mas antes que isso aconteça, o inimigo de Deus, é sobre isso o livro de Napoleão Hill, né? O inimigo de Deus, ele volta lá, ele tá lá atrás, né? Então ele lá atrás, ele bloqueia às vezes o seu avô, que bloqueia a sua mãe ou seu pai, que bloqueia você. E você nasce aqui nesse tempo totalmente afastado, longe do que você precisa, da sua necessidade, que você tem que fazer nessa terra. E aí você olha para aquilo e você fala, puxa vida, todo mundo vence nessa área, eu não venço. Então você pode ter certeza que essa área que está te segurando, essa dor que você sente, ela tem intimidade com o seu propósito. Tá, André, mas e agora? O que fazer, né? Renovação. Se nós não nos renovarmos, inclusive o evangelho não é novo, a boa nova, né? Não é nova para nós. Por quê? Porque nós estamos vendo com as mesmas referências que nós sempre tivemos. O povo de Deus tem muito medo de se renovar. O povo de Deus tem medo de viver o que Cristo veio trazer para mim e para você. Foi para a liberdade que Cristo nos libertou. O que as pessoas mais têm medo, o que o povo de Deus mais tem medo é ser livre. Por quê? Porque é tudo bloqueado, tudo bloqueado. Então eu tenho medo de ser livre e parecer que eu não sou séria, que eu não sou santa o suficiente. Eu tenho medo de ser livre, de falar alguma coisa e não ser compreendida. Bloqueio de religiosidade, né? Quando eu comecei a falar algumas coisas, assim, eu tive coragem de vir para a internet e falar algumas coisas, né? Outro dia minha mãe falou comigo, não me ouve, porque não concorda com as coisas que eu falo, né?
Teve uma mãe, não tem problema, não precisa ouvir, pode ficar em paz, você não precisa ouvir. Aí quando eu abro live para falar de emagrecimento, ela é sempre a primeira da fila, né? Ela sempre tá me ouvindo. Mas aqui no Thanks God Everyday, esse que eu falo todos os dias, segunda a sexta-feira, que eu vou falando exatamente o que Deus coloca em meu coração, isso ela não gosta, não aprova e não escuta. Eu não sei porque que ela sabe, né? Deve ter ouvido algum dia. Ou então alguma irmã deu notícia. Mas tá tudo certo, né? Mas olha só, quando nós pensamos fora da caixa, nós estamos buscando a liberdade em Cristo com responsabilidade. Mas preste atenção, estamos chegando no finalzinho já. Por que nós temos tanto medo de pensar fora da caixa? Nós pensamos que é para, a gente tem medo de desagradar a Deus, mas não é não, tá? Nós temos medo de desagradar a caixa da religião que nós fomos criados, a caixa do pastor que falou conosco, do padre que nos ensinou, dos nossos próprios pais. E uma dica que eu dou para vocês é o seguinte: se tem alguém dizendo que você é a cara da sua mãe, que você é a cara do seu pai, você está no que nós chamamos de looping infinito. Ou seja, você está repetindo os padrões de pensamento do seu pai e da sua mãe. Andréia, isso não é bom? Claro que não é bom, claro que não. Mas meu pai era uma boa pessoa, minha mãe era uma boa pessoa. Sim, meu pai e minha mãe, eles foram bons para o tempo deles, para o propósito deles, para a vida deles. E eu recebi tudo isso, e se eu não fizer disso uma coisa melhor, eu estou simplesmente dando passo para trás. Eu nunca vou atingir o propósito de vida, eu nunca vou cumprir meu propósito de vida me parecendo com os meus pais. Eu não sou eles, eu não vivo no tempo deles, eu não tenho o propósito deles, eu não posso me parecer com eles. Eu só posso me parecer com quem eu fui feita imagem e semelhança. Então eu pego tudo aquilo que os meus pais, que a minha cultura, que a minha religião, tudo aquilo que eu aprendi, que eu entendi, e eu trago tudo diante de Deus, e Ele vai fazendo dessa matéria-prima algo muito diferente do que eu penso que é certo às vezes. Mas isso só é possível se eu tenho intimidade com o Senhor. Outro dia eu estava onde eu congrego, né, na igreja, e quem estava falando era o pastor presidente, ele é maravilhoso e tudo, e eu estava gostando muito do que ele estava falando. Eu gosto muito, aliás, eu já li vários livros dele e ele realmente é uma referência. E ele falou uma coisa lá, ele demorou assim, uns 15 minutos falando uma coisa, e eu tô dentro de mim, não concordo. Não, isso não é verdade, não é bem assim, né? Mas eu fiquei caladinha, e aí quando acontece isso, eu trago diante de Deus e falo: Senhor, concordei com aquele negócio, não, esse negócio tá meio esquisito, não tá não? E ali eu converso com Deus, porque eu tenho intimidade com Deus. Eu tenho sim liderança na terra, mas essa liderança na terra é da terra, e ela peca e ela erra, assim como eu erro. Todo dia que eu trago pra vocês aqui, eu busco de Deus. Hoje já fiz isso, todos os dias. O dia que eu sumi é que eu não estive diante da presença de Deus. Vocês podem ter certeza, eu nunca vou vir aqui sem ter falado com o Senhor primeiro, né? O que Ele tem pra nós, né? Mas eu falo aqui o que Deus me dá pra entregar pra vocês e pra mim também, mas eu falo muita coisa que é minha. Eu posso errar também, lógico que eu erro. Eu falo coisas aqui que você pode falar: não concordo com isso, sim, mas não discorde simplesmente. Pegue isso e leve para a intimidade do Senhor. Então todas as vezes que nós ouvimos verdades, que nós ouvimos interpretações, nós temos que saber que aquela interpretação também tem a ver com os bloqueios daquela pessoa. Também tem a ver com os bloqueios daquela pessoa. Então não existe liderança absoluta na terra, e nós somos muito fiéis às vezes à liderança dos nossos pais, liderança daquele padre que criou, aquele pastor que não sei o que falou não sei o que, e você nem sabe quem foi que falou, e você continua passando isso para frente. E isso tem a ver muitas vezes com o bloqueio do padre, com o bloqueio do bispo, com o bloqueio do pastor, com o bloqueio do pregador, e nós trazemos esse bloqueio, assim nós vamos passando de geração em geração. Isso é muito sério. Então o convite para nós nesse tempo, não só nessa semana, né? Neste tempo, é renovar. E onde que nós renovamos? Na única fonte capaz de nos renovar. Não existem duas fontes, existe uma fonte segura onde nós nos renovamos. Então nós nos renovamos em Deus. A palavra de Deus diz em Gênesis 1 que todos os dias o Senhor vinha na viração do dia se encontrar, se relacionar com o homem, que ele fez para isso. Ele fez, Colossenses diz que nós fomos feitos para o louvor da sua glória. Então para o relacionamento Deus nos fez. Todos os dias Deus se encontrava com Adão
e com Eva. Deus é um Deus de relacionamento. Então não vamos pecar, não vamos deixar para falar com Deus no final do dia cansada. Porque se você for como eu, no final do dia eu já não sou uma grande pessoa. Sou um resto de pessoa. Então eu tiro o primeiro tempo para isso. Eu tiro o primeiro tempo para me relacionar. E é isso que Deus ama. Deus ama relacionamento. Deus ama relacionar comigo e com você. E Deus ama quando nós nos relacionamos em amor com as pessoas. Deus é um Deus que ama pessoas. Se você agradar, quer tocar o coraçãozinho de Deus, ame pessoas, conviva mais com pessoas, entenda mais as pessoas, mas antes de tudo isso, alimente-se da fonte, a única verdade que existe. Deus abençoe sua vida. Amanhã voltamos falando mais de transformação. Bom dia, viva! Vamos te ver aqui no finalzinho. Deus te abençoe, até amanhã falando mais de transformação e da vontade boa, perfeita e agradável de Deus. Até amanhã.